O arcabouço fiscal finalmente foi aprovado no Congresso Nacional e agora vai para a sanção presidencial. É a principal ou uma das principais pautas econômicas desse ano que roda em Brasília. Eu recebo aqui hoje no Papo Especialista Marcela Rocha, economista-chefe da principal Claritas. É um prazer poder participar do Papo de Especialista, ainda mais um assunto tão oportuno e tão importante como essa regra fiscal. Obrigada pelo convite. Finalmente a Câmara aprovou, esse arcabouço, depois de idas e vindas, muita negociação no Congresso. Inclusive, ele é um projeto de lei complementar, A nova regra, Marcela, ela substitui o teto de gasto e limita o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. O que muda na prática para a economia brasileira com essa nova regra, com a aprovação do arcabouço fiscal? Aqui no Brasil a gente tem diversas regras fiscais, A gente teve a lei da responsabilidade fiscal, a regra de ouro, a gente já teve meta para resultados primários, mas nenhuma dessas regras fiscais, ela controlava os gastos, as despesas do governo, Onde o governo consegue ali ter controle do que ele vai fazer, de onde ele vai cortar, de onde ele vai crescer. Só que lá em 2016, na época depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o presidente Temer assumiu, ficou muito claro que as contas públicas brasileiras estavam desorganizadas e que nós precisávamos de uma regra para controlar as despesas, porque a nossa dívida estava crescendo e o Brasil não tinha resultado primário positivo, ou seja, a gente não tinha um resultado positivo, a gente gastava mais do que arrecadava. E aí foi criado o teto dos gastos. Era uma regra muito simples que falava, olha, as despesas elas não podem ter crescimento real, ou seja, elas não podem crescer acima da inflação do ano passado. Era uma regra muito simples e funcionou muito bem, porque desde que o teto dos gastos foi aprovado, o Brasil conseguiu reduzir as despesas como proporção do PIB, e as despesas cresceram muito pouco perto do nosso padrão histórico. Só que essa regra ela começou lá em 2017 e, como a gente sabe, houve muitas críticas. Afinal, quando você não tem crescimento real das despesas, o governo ele tem que diminuir muito drasticamente algumas gastos, algumas despesas, como investimento, saúde, educação, e com certeza alguns ministérios saem perdendo. Com isso, todo mundo falou, essa regra fiscal precisa ser alterada. E aí chegou o novo arcabouço. O arcabouço foi uma proposta do atual presidente Lula na eleição do ano passado, e ele falava, esse novo arcabouço, ele tem que ter algum controle das despesas, só que eu não quero amassar completamente os gastos, eu não posso parar completamente a máquina pública em todos os nossos âmbitos. Então, o que muda agora com a aprovação desse arcabouço? A principal mudança é o que você falou, essas despesas elas vão poder ter um crescimento real, elas vão conseguir crescer acima da inflação. O que a gente sabe é que a partir do ano que vem, as despesas voltam a ter um crescimento real. Só que para essas despesas terem um crescimento real, não poderia ficarem soltas, elas não poderiam ali simplesmente ficarem definidas por uma política do governo. Então, o arcabouço ele vem com uma métrica, um parâmetro. Ele fala essas despesas crescem 70% do que foi a arrecadação do ano passado, só que ainda assim elas têm um limite. Pode ser um crescimento de 0,6 real a 2,5% real no ano contra ano. E um outro ponto importante é que, como as despesas crescem, o governo também voltou a buscar a meta de resultado primário. Como você bem frisou, as despesas públicas vão poder crescer acima da inflação, Vai ter um crescimento real novamente, mas respeitando essa margem de 0,6% a 2,5% do crescimento real ao ano. Mas é uma margem adequada, ao seu ver? Deveria ser um pouco maior, um pouco menor? Como é que você enxerga isso? Essa pergunta é excelente, Porque a gente tem que pensar nas contas públicas, se elas vão ser equilibradas, mas nós também temos que pensar no ambiente político. Então, quando a gente olha no ambiente político, quando nós vimos esses números, essa proposta do governo, houve um certo alívio. Por quê? Porque esse governo ele começou de uma maneira muito mais incerta em trazer para nós perspectivas econômicas. O mandato do presidente Lula começou sem a definição do que seria a agenda prioritária econômica e com muitas promessas de campanha, onde aquelas promessas eram de mais gastos, O Lula, durante a campanha, prometia gastar com investimento, gastar com educação, colocar o pobre no orçamento, como ele sempre disse. E nós, economistas, sabíamos que aquilo precisariam ter escolhas, não era possível gastar tanto. Quando ele começou o mandato continuando defendendo essas políticas de mais gastos, houve uma percepção enorme de risco. Não vamos ter mais controle de gastos. Além do teto cair, digamos assim, não vai ter nenhuma outra regra fiscal. Só que passaram-se alguns meses desde que o arcabouço foi divulgado, houve o alívio, porque quando veio com esse parâmetro das despesas crescerem entre 0,6 real a 2,5, a gente falou, poxa,
tem um controle de gastos. Não é tão duro, mas pelo menos as despesas não ficam sem controle, não vai ter uma ruptura, não vai ter uma irresponsabilidade fiscal. Então, quando a gente olha pelo lado político, houve esse alívio, há uma tentativa de controlar essas despesas. O segundo ponto importante é olhando o histórico brasileiro. Como eu falei antes do teto, lá em 2017, o Brasil nunca ficou preocupado com o crescimento da despesa. O Brasil queria ter um resultado primário positivo e grande parte disso era com o aumento de carga tributária. Sabemos bem como a gente paga impostos, né? Sempre aqui no Brasil era com aumento de impostos, criação de novos tributos, aumento de alíquotas. Arrecadação, era arrecadação. Então a gente nunca teve esse controle de despesas. Então se a gente olha o histórico brasileiro, só para você ter uma ideia, no primeiro mandato do próprio Lula, lá em 2002, as despesas reais cresceram em média por ano 9,5%. No mandato segundo caiu para 7,5%, e no primeiro da Dilma a gente teve um crescimento ali de 6,5% real. Então, se você fala, poxa, um presidente que veio durante a campanha falando em gastar mais, se propõe a ter um controle e está falando que vai gastar menos do que ele, todo o partido dele gastaram nos últimos mandatos, é positivo, Marcela. Esse é o lado político da história, mas quando a gente vai para a conta ali de planilha do que seria necessário, nós ficamos mais receosos, porque apesar de politicamente ser algo ambicioso, audacioso, digamos assim, não é suficiente para equilibrar nossas contas públicas. Porque, primeiro ponto, a gente está garantindo aumento de despesas e nós sabemos que mais do que gastar, a gente precisa gastar bem, gastar com qualidade. Antes mesmo do Brasil se propor a continuar tendo as despesas crescendo, era importante a gente fazer uma reavaliação dos nossos gastos, né? Assim como a gente faz em casa, né? A gente gasta às vezes muito com saúde, com educação, com algum curso. O governo precisava entender melhor se esses gastos estão bem direcionados, se não está havendo desvio, se não está havendo ineficiência desses gastos. Então, já propor que as despesas vão crescer, já é um ponto de partida na minha avaliação ruim. A gente precisava ali de algum tipo de mecanismo para forçar o governo a reduzir essas despesas. O segundo ponto é que essas despesas vão crescer independente da arrecadação. Ele tem uma banda, ele tem uma tolerância de 0,6 a 2,5. Mas vamos supor que o PIB do Brasil, infelizmente, tenha uma recessão, a gente sofra algum choque adverso, o mundo passe por uma crise e a nossa atividade aqui tenha uma queda. A arrecadação também vai cair, com isso as despesas vão crescer, porque tem um limite inferior de 0,6. Você está garantindo um aumento das despesas. Então, não ajuda no trabalho do governo fazer escolhas, garante um aumento das despesas e mesmo com as despesas limitadas, quando a gente vai ver o gasto como proporção do PIB, ele vai cair de maneira muito gradual, Thiago. Então, de maneira direta, o que a gente pode falar é, politicamente nós sabíamos que o teto não ia parar de pé e politicamente precisariam ser feitas escolhas. Mas ainda assim, esse desejo do Brasil de crescer despesas, não fazer o dever de casa, não fazer reformas para reduzir os gastos e o governo não lembrar que quando tem uma época de crise precisa enxugar os gastos, isso é negativo. E aí qual que é a consequência disso, na nossa opinião? Que esse arcabouço ele é muito importante, ele é muito esperado, só que ele ainda não é suficiente para nos trazer a convicção de que o Brasil vai voltar a ter aqueles resultados primários positivos e que a dívida vai diminuir. E aí o que sobra? A arrecadação de novo. A gente acabou de falar de aumentos de tributos, de aumentos de alíquotas. Para o governo trazer essa confiança para a gente de que a dívida vai reduzir, ele prometeu voltar com metas de primário, voltar a zerar o déficit ano que vem e depois conseguir um superávit até 1% em 2026, ou seja, a despesa não vai reduzir e o governo vai ter que acabar aumentando de alguma forma a carga tributária. Certo, é uma coisa lógica, né? É uma coisa bem lógica que você explicou pra gente, que deixa mais claro o quanto que a arrecadação ainda parece que faz muito parte ainda assim, o governo tá bem apegado a isso, né? A arrecadação. E a minha próxima pergunta era justamente desse sentido, né? Que caso ele cumpra a meta, tem uma arrecadação satisfatória, vai conseguir investir mais em outras áreas que também fazem parte das promessas de campanha, né? Que foram feitas pelo atual governo, né? Mas aí que tá. Você acha que é possível fazer isso com a trajetória, né? Com o que vem se mostrando de ambiente de negócio no país e o ambiente macroeconômico? É possível do país crescer, né? Arrecadar mais e crescer mais? A gente vive uma conjuntura, né, internacional um pouco ainda difícil, o que, né, como o próprio Campos Neto disse, né, o Roberto Campos Neto já disse, quando a China expira, né, os emergentes sofrem ali o resfriado, passam por um resfriado.
dada essa conjuntura que a gente vê hoje, né, o país tem fôlego para crescer e aumentar essa arrecadação e poder ter esses investimentos aí em infraestrutura, programas sociais, coisas que são básicas mesmo para o país, na sua visão técnica? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que isso mudou um pouco no Brasil, né? A gente sempre esteve acostumado aqui no Brasil a ter crescimento fraco, né? Eu brinco que nós, economistas, a gente tem duas variáveis que sempre humilharam a gente. O câmbio, né? Perguntar, qual que é a taxa de câmbio? A gente sempre erra, mas ultimamente era o PIB brasileiro. A gente sempre errando o crescimento do Brasil. E nos últimos 3 anos, esse erro, na minha visão, foi melhor porque a gente errou para baixo. A gente achava que o PIB iria decepcionar e o PIB foi melhor do que o esperado. Ainda é difícil ter um diagnóstico do porquê que esse PIB brasileiro tem sido melhor ao longo dos últimos 3 anos, ainda mais que foi pós-pandemia, uma mudança completa na economia global, mas existem evidências de que o nosso potencial de crescimento no Brasil está aumentando. A gente falou lá de 2016, quando o teto dos gastos foi aprovado, mas desde 2016 não foi só o teto dos gastos. Diversas reformas no Brasil foram aprovadas. Nós tivemos reforma trabalhista, tivemos a reforma da Previdência, a TLP, tivemos marcos legais para o saneamento, para garantias. Tudo isso criou um ambiente de negócios no Brasil com muito mais previsibilidade. E quando a gente pensa em crescimento, investimento, a gente precisa ter uma previsibilidade no cenário doméstico. Então, quando a gente olha esse passado do Brasil desde 2016, eu acredito que o Brasil hoje tem condições de crescer mais e, com isso, arrecadar. Por exemplo, esse ano a gente espera que o PIB brasileiro cresça 2,4% e o ano que vem a gente espera que o PIB brasileiro cresça 1,8%. Não é algo para a gente soltar rojões, mas nessa conjuntura global que o Roberto Campos comentou, de uma China passando por uma transformação de desaceleração, Estados Unidos com taxas de juros altas, esperando uma recessão, se o Brasil conseguir crescer 2,4% esse ano, 1,8% ano que vem, isso ajuda bastante o governo num ambiente de conseguir arrecadação. Agora, o ponto é, isso é suficiente? Infelizmente ainda não. O nosso ponto de partida é muito difícil. Esse ano, o Brasil deve ter um déficit primário de 1%. O que é isso? A gente gasta 1% a mais do que a gente arrecada. E o governo está falando para a gente que ele quer zerar esse déficit, ele quer ficar com o equilíbrio das contas públicas, né? 1% de melhora desse resultado é uma meta muito audaciosa. Só com esse PIB crescendo 1,8% não ajuda, ele vai precisar de medidas ali saneadoras, como o próprio ministro Haddad fala, para conseguir encontrar um pouco mais de arrecadação. Então, acho que o Brasil ele tem um cenário positivo de crescimento favorável, a gente com taxa de juros caindo, a gente num ambiente de reformas aprovadas que ajudam o ambiente de negócios, mas a gente ainda precisa desse desafio de como encontrar esse equilíbrio, que foi algo prometido pelo governo no arcabouço, né? Isso é importante também. Foi algo imposto pelo governo como uma forma de trazer credibilidade para essa regra fiscal nova. E o governo parece estar ainda no caminho de querer entregar esse déficit zero ano que vem a qualquer custo. Bom, e a gente agradece a você que nos acompanhou em mais um episódio do nosso videocast aqui, o Papo de Especialista. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, está conhecendo agora o videocast, se inscreva aqui no nosso canal, no canal oficial do Banco Safra no YouTube, para não perder nenhum episódio, mais nenhum dos outros conteúdos que a gente tem por aqui. E você que já está aqui com a gente nessa caminhada já há algum tempo, obrigado novamente pela audiência. Bom, a gente volta, a gente se vê no próximo Papo de Especialista. Um abraço e até lá!